A lei de Moisés foi dada para ser eternamente cumprida, só que não. A lei foi dita como abolida na Bíblia, mas também a Bíblia diz que a lei não foi revogada. Parece confuso, não é? Então neste vídeo vamos saber se a lei de Moisés foi abolida ou não. Então fica até o fim, pois vamos ver isso agora. Para entrarmos na questão da lei ter sido abolida ou não, primeiro devemos saber o que é a lei e para que serve. Depois então vamos ver segundo a Bíblia se foi abolida ou não. O que é a lei? De uma maneira resumida, podemos afirmar que a lei é toda a palavra que foi trazida por intermédio de Moisés. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, que são os 5 livros de Moisés. Em hebraico a lei é chamada de Torá, que pode significar lei, como também instrução ou doutrina. O conteúdo da Torá são os 5 livros de Moisés, mas o termo Torá é aplicado também para todo o Antigo Testamento. Mas neste vídeo falaremos apenas da lei que foi trazida por Moisés. Algumas pessoas afirmam que a lei está dividida entre a lei de Deus, que seriam os 10 mandamentos, e a lei de Moisés, que seriam as outras leis, como as cerimônias e as festas. Mas não é assim que a Bíblia mostra. A Bíblia fala da lei de Moisés unicamente, e nunca separou no Antigo Testamento, como algumas igrejas o dividem. Afirmar tal coisa seria colocar pensamentos humanos onde Deus não colocou. Ou seja, tanto os 10 mandamentos como as outras leis são todas chamadas de a lei de Moisés. Para que serve? A lei serve para mostrar o pecado. Numa outra linguagem, a lei funciona como um polícia que serve exclusivamente para mostrar o mal que existe no homem. Sendo assim, o pecado significa errar o alvo. Então, a lei vem apenas para mostrar esta falha ou este erro que é cometido, pois a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Então a lei só pode ser perfeita quando é perfeitamente aplicada. Mas vemos na Bíblia que não há um justo, nenhum sequer. Então se não há nenhum justo, quer dizer que a lei nunca será perfeitamente aplicada, pois ninguém nunca conseguiu cumprir a lei, nem mesmo Moisés. Então foi abolida ou não? Quando aparece o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumprir. Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Agora, o que significa cumprir? Cumprir significa realizar ou finalizar uma tarefa imposta. Agora me diga, se você for mandado para uma missão e você cumprir essa missão, depois de cumprida, o que acontece com a missão? Ela é terminada. Numa outra linguagem, cumprir significa que já foi feito o que deveria ser feito. Então, essa tarefa deixa de existir, pois já foi concluída. Por este mesmo motivo, a Bíblia diz que, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No caso da lei de Moisés, ela deveria ser cumprida pelo ser humano, que falhou redondamente por causa do pecado existente no homem. Então, por mais que o homem se esforçasse, pela sua natureza, ele não poderia cumprir a lei. Então surgiu a necessidade de vir alguém cumprir no seu lugar. Alguém que seria um homem perfeito, alguém que cumpriria tudo por todo. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Aqui em Gálatas, Paulo mostra que a lei veio até que viesse a posteridade, que é Jesus. E Paulo também diz, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Por isso Paulo nos mostra que em Cristo a lei é abolida, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui Paulo fala da lei dos 10 mandamentos, pois foram as únicas leis escritas em tábuas de pedra. Paulo afirma que o objetivo de Deus não era que a lei fosse escrita em pedras, mas deviam ser escritas no coração do homem, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Paulo aqui afirma que a mensagem dos 10 mandamentos é o ministério da morte, porque é o evangelho que só traz morte ao ser humano. E novamente, ele está a se referir aos 10 mandamentos, não para outra lei. E diz ainda que era transitória,
transitória. Numa outra linguagem, deveria se pregar os 10 mandamentos até certo ponto. Ou seja, os 10 mandamentos teriam um prazo de validade. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Mas claro que isso é impossível. A Bíblia afirma categoricamente que a lei foi abolida por Cristo. Algumas pessoas tentam dizer que nessa passagem Paulo não falava dos 10 mandamentos, mas de outras leis que foram abolidas. Mas veja o versículo 13. Paulo diz que Moisés tinha um véu na sua face. E isso aconteceu quando Moisés saía do monte com os 10 mandamentos na mão. Então quer dizer que o que foi abolido foi sim essa lei. Mas agora, as pessoas podem dizer, então podemos matar e roubar, pois não há lei. Nada disso, pois a lei, quando desaparece, surge a graça. O que significa graça? Ao contrário do que os pentecostais têm ensinado, que a graça é algo que a pessoa pode matar e roubar e fazer o que quiser, e Deus não vai fazer nada de mal contra ele. A graça não é fazer o que quiser e ser salvo, mas a graça é que a lei, que era impossível ser vivida pelo ser humano, agora vive automaticamente no coração do homem pelo Espírito Santo, por causa do sacrifício de Jesus. Ou seja, não mais você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Deus coloca a lei no seu coração como uma programação automática. Pois estar debaixo da lei é para os que não estão salvos, pois quem está salvo vive debaixo da graça de Jesus, o que o faz viver toda a palavra de Deus de uma forma automática. O que Jesus fez? Ele cumpriu a lei e a mudou de forma. No Velho Testamento, matar era somente fisicamente, mas agora ele diz que se alguém se escandalizar sem motivo contra seu irmão, já o matou. No Velho Testamento diz que não adulterarás, que era somente se deitar com uma mulher alheia, mas agora somente olhar numa mulher e a cobiçar já se comete adultério. Então notamos que isso tornou algo mais espiritual, pois a lei sempre foi uma sombra do Novo Testamento. Então no Novo Testamento, tanto as festas como o sábado, como os animais, todo o Antigo Testamento tem uma aplicação espiritual agora. Resumindo, a força da lei era o pecado, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, se ninguém disser que algo é errado, você não saberá que era errado. Mas quando existe uma lei, aí você está ciente do assunto. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então o homem foi tentando reverter a situação e falhando até que apareceu ele, o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei para cada homem. E se você aceitar Jesus, ele te dará o seu Espírito Santo, que vai tirar de você todo o pecado e não viverá mais você, mas Cristo em você. Apenas venha como você está e ele te transformará. Que Deus te abençoe.